Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para ser padre tem que ser técnico em eletricidade também. Padre Fábio Wendler é. O som do seminário funcionou quase 100 anos sem problema, até o dia que ele mexeu. Nunca mais voltou a funcionar. Mas acho que hoje dá para fazermos a homilia. Caríssimos fiéis, nesse domingo, a liturgia já nos adianta este tempo penitencial. Já domingo passado iniciávamos neste tempo preparatório para a Quaresma e meditamos sobre a necessidade dos exercícios espirituais, de realmente nos colocarmos diante de Deus com humildade e coração contrito, para que Ele haja em nós, realize sua obra em nós, progrida sua obra de salvação em nossa vida. E quando ouvimos a epístola do apóstolo São Paulo de hoje, podemos perceber um dos pontos essenciais da ascese espiritual: a docilidade diante da providência divina. Quantas vezes eu e tu não nos dedicamos na oração a pedir a providência divina, pedindo que Deus venha e realize a sua divina vontade em nossa vida. Bem sabemos, queridos irmãos, qual é o fim último da vontade divina. Deus nos quer consigo, Deus nos quer no céu, Deus nos quer santos, Deus nos quer perfeitos em sua glória. E o sabemos por Cristo, que nos deu a conhecer tudo aquilo que vem do Pai. Mas no tempo, no momento presente, no aqui e no agora da nossa história, o momento desta providência divina, por vezes pode ser amargo, mas não é amargo de culpa nossa, de pecado nosso, de escolha nossa. É amargo de purificação, de remédio, daquilo que nos sana, daquilo que arranca em nós o que há ainda de mal e de alheio ao querer, à disposição divina. Queridos fiéis, quando o Evangelho de hoje nos fala de um campo com muitas circunstâncias distintas, a dura pedra do caminho, a terra pisada e maltratada, socada pelos cascos dos animais e pelas botinas dos homens. Quem não caminhou em uma área agrícola e não percebe como os caminhos de terra são socados e estéreis? As sementes que ali caem não terão vida, tornam-se alimento dos pássaros e de qualquer outro animal que passe por aquele lugar. Os terrenos pedregosos, cheios de coisas momentâneas, às vezes um musgo ou uma pequena planta, mas vida mesmo, vida de verdade, vida que sobe para o céu, não se encontra. Ali, tudo seca pouco tempo depois de nascer. Quando chegamos, queridos fiéis, a entender que um campo não lavrado pode ter aparência de vida, mas não dá fruto. Um campo deixado à mercê das plantas silvestres, dos espinheiros, dos cipós e de qualquer outra oportunista que roga para si e obscurece nas sombras, tomando a luz que devia ser de outrem. Estes dias tive bem esta experiência. Estava em uma propriedade que estamos dedicando para fazer um trabalho, e nesta tinha um pomar antigo. Na verdade, plantas boas ainda, mas como os cipós vão crescendo e tomam a forma das árvores e impedem que brotem fruto mesmo, não se deu nada neste verão, porque não teve luz que chegasse até as folhas da planta de verdade. Parece verde, mas é tudo praga, oportunista, tomando a vida de outrem.
assim se comparam os campos desastrosos que o Senhor elencou hoje na parábola da semente do Verbo divino, da palavra que é Ele mesmo, a palavra do Pai, a verdade revelada. Corremos o risco, queridos fiéis, de estarmos nós semelhantes a este campo, que uma vez estamos em busca de Deus, mas por muitas dedicamos aos nossos projetos pessoais, aos nossos afetos terrenos. Quero ir para o céu, mas não hoje, talvez depois. Quero responder o sim a Deus, mas não por agora, deixa primeiro resolver meus assuntos. Bem, o sabemos que esta não é a disposição certa e frutífera de um cristão. O Senhor vem em nosso socorro e vem com a divina providência. Vem com a pá na mão, com a eira e o arado, e há de fazer-nos sofrer, e sofrer bastante. Há de rasgar o nosso lado com o seu arado, para que as pedras ocultas sejam reveladas e não possam mais impedir a vida divina de brotar em nós. Há de chegar com sua foice e seu machado e arrancar as falsas plantas, as oportunistas, o falso vigor, a fantasia, a estética soberba, e deixar-nos em terra nua e descampada, para que brote a boa semente. Muitas das penitências somos nós que escolhemos, e devemos escolher bem, aquelas justas, necessárias, que aconselhava no domingo passado. A oração, sobretudo, não só se sobrecarregar com mais e mais orações, mas intensificar a contemplação naquelas que já estão em nosso plano de vida espiritual. Talvez assumir algumas mais propícias para este tempo, como a via sacra, ou outra oração mais penitencial, que nos faça meditar mais a paixão de nosso Senhor e a profundidade de seu amor, doação e sacrifício por nós. Também o jejum, abstendo-nos dos alimentos corporais para boa disciplina, e a caridade, aquela oportuna, aquela que chega para fazer um bem que Deus quer, e não só para aliviar uma consciência passageira. Mas tudo isso já lembrava domingo passado. São obras boas e dependem de nossa boa vontade, e queiramos ser generosos nelas. Hoje, neste domingo da 60ª, não quero falar daquelas que vêm de nossa vontade. Quero falar daquelas que vêm da providência divina. E por vezes, contra a nossa vontade. Que exige de nós aceitação. Que exige de nós resignação. Que exige de nós que tomemos a cruz que o Senhor nos pôs sobre os ombros e a carreguemos firmemente. Falo daquelas penitências que não escolhemos, mas que fazem-se mister em nossa vida. Suportar uma pessoa que tem um temperamento muito difícil. Suportar uma situação a qual não gostaríamos de viver, mas que a caridade nos exige dar um passo a mais e sempre a mais. Redobrando aquela caridade que por vezes não gostaríamos de gastar, mas que se não tirássemos do fundo de nosso ser, do fundinho da graça que ainda sobrou em nossa alma, um pouquinho mais desta caridade que vem de Deus mesmo, e dá-la com muita dor, como se arrancássemos parte do nosso próprio coração, para satisfazer aquilo que de boa vontade não faríamos, mas o fazemos por submissão à vontade divina. Olhemos a epístola novamente do apóstolo São Paulo e vejamos quantas são estas provas, estas penitências, esses sofrimentos que o Senhor permitiu na vida de tão grande servidor seu. Uma surra de varas, 40 menos uma, e não uma vez, mas várias. Apedrejamento
naufrágio, acusações, calúnias, falsidades entre os irmãos. Quem bem conhece as epístolas do apóstolo sabe que a lista que ele elencou hoje ainda é pouco, perto de tudo aquilo que teve que oferecer em sacrifício pelo seu Senhor. E em tudo isso, nunca lhe faltou a graça. É nesta hora, queridos fiéis, quando Deus nos impõe uma situação que exige da caridade, que a caridade cresce, que exige um amor divino, que a vida divina cresce em nós, que exige de nós um ato heróico, é quando nos tornamos mais próximos de Deus e matamos um pouco mais o homem velho em nossa consciência. Aceitemos de bom grado, nos alegremos, saibamos que o Senhor é pura bondade, e se nos fere é para nos tirar do mal e nos pôr no bem. Se nos açoita é por paternidade, não por vileza. Não existe mal em Deus e nunca existirá, só existe bem. O mal que permite não é doença que leva à morte, é dor, sofrimento que sara, cura e leva à vida. Que o Senhor nos dê a docilidade de aceitar aquelas provações que por sua divina providência dispõe em nossa vida particular ou em nossa vida comum, para que tudo concorra para a sua glória e para o reino de Deus em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.